essa live vai ser gravada para depois ser divulgada nos nossos canais aí de divulgação pelo WhatsApp, para aqueles que querem assistir, então, mais tarde ou amanhã, essa live, esse assunto aí. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer de coração, professor Raul, posso chamar assim, professor Raul? Claro. Professor Raul, que já é um amigo nosso, é um parceiro nosso, que já se colocou aí à disposição para defender a nossa causa, e eu quero agradecer em nome da Arba Sorvete, professor Raul, por estar aqui colocando seu tempo à disposição junto conosco, aí, no sentido de nos ajudar a nós mudarmos um pouco algumas distorções, né, que a história do nosso setor tem sofrido, né? O assunto hoje é extremamente importante. Sim. A gente fala sempre sobre isso, viu? A gente, desde que fundou a Arba Sorvete, nós já elevamos a nossa régua de conhecimento em vários assuntos. No tributário, por exemplo, a gente já aprendeu muito com os colegas da Comissão Tributária, que, por sinal, uma comissão que é coordenada pelo Rock Dawson, que está aqui conosco também participando. A gente elevou muito o conhecimento do tributário. Com isso, hoje, a gente faz, quando a gente senta, hoje, professor Raul, eu tenho a coragem de sentar com qualquer secretário da Fazenda aí do estado, do nosso país, e falo com muita autoridade e com outro posicionamento que eu tinha, um posicionamento completamente diferente que eu tinha antes, por causa do conhecimento que eu tenho. Então, professor Raul, a importância que o senhor tem para nós hoje aqui é porque nós queremos entender melhor o que é, afinal de contas, esse tal de esses alimentos ultraprocessados. Perfeito. Claro, a gente já tem uma ideia, a gente já falou sobre isso, o senhor já falou sobre isso em outro momento, mas a gente está convidando a nação sorveteira a entender melhor. Tá, mas se fala em alimento ultraprocessado, a gente está discutindo aqui, mas quantos de nós sabemos o que é um alimento ultraprocessado? Poucos sabem o que é isso. Então, como é que vamos defender? Como é que nós vamos defender a causa? Como é que nós vamos defender o nosso sorvete, que nós tanto amamos, se nós não sabemos do que se trata? Sim. Então, professor Raul, vai ser um prazer ouvir o senhor e vai ser uma honra ouvir o senhor aí para a gente conseguir entender melhor, conhecer melhor sobre esse assunto e levar nossa régua de conhecimento no que diz respeito aos alimentos ultraprocessados. O senhor fique bem à vontade, faça a sua apresentação. O seu currículo já foi apresentado aqui na tela para aqueles que já estão conosco aí. E o senhor fique à vontade, vai ser um prazer ouvir o senhor. E eu agradeço novamente de coração, em nome da Arba Sorvete. Muito obrigado. O prazer é meu estar aqui, porque o motivo principal de estar falando sobre esse tema já há bastante tempo e de ter uma crítica mais incisiva atualmente sobre essa questão é porque isso desvia a atenção do setor de alimentos como um todo, inclusive da transformação do hábito alimentar que é necessário da população, em função de um movimento que eu batizei como ultraprocessismo. Eu vou explicar depois o porquê não e desse movimento e por que isso precisa ser contornado e ter um posicionamento do setor de segmentos industriais de alimentos, e não só industriais, mas como um todo, de um momento radical, um movimento muito radical e que é contraproducente. Ele fica num impasse, a sociedade não evolui na direção de uma transformação mais positiva do setor de alimentos. Então, essa é uma parte da crítica, né, da questão do ultraprocessado, e no que diz sorvete, já estudei um tempo atrás também essa questão do ultraprocessado dos sorvetes, e eu fiz uma apresentação bastante, procurando ser mais didático e para que vocês tenham uma gama bastante ampla de argumentos em relação a hora que precisar ter um diálogo, né, relacionado às autoridades ou também aos pares, ou aquelas pessoas que venham interpelar, questionando a saudabilidade e a importância dos sorvetes na sociedade, e principalmente os sorvetes classificados como ultraprocessados, né? Então, a ordem da agenda nossa aqui da apresentação, ela é muito simples.
Mas tem uma parte muito rápida que eu até postei no LinkedIn, falando, ó, sorvetes não são maravilhosos e não são ultraprocessados. Então, eu vou usar um pouco esse mote, e começando com essa questão do maravilhoso, eu coloquei até uma foto aqui do que eu comia quando eu era moleque, né, em Rio Claro, que era o esquimo, né, que vendia na carrocinha, e que eu adorava, e até hoje eu gosto muito dessa combinação, e a mordida do sorvete é algo espetacular, né? Ela traz uma sensação do frio que mexe com partes do cérebro, tanto trazendo confortos para situações negativas da vida, como também para enaltecer as situações positivas. Só isso já bastaria para o sorvete. O sorvete não nasceu, na verdade, nem para ser um veículo de proteínas, de nutrientes, como já existe hoje também à disposição. Isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente, dando alguns exemplos. Rapidamente, né, os sorvetes, entrando no tema, os sorvetes são maravilhosos. Por que maravilhosos? Os sorvetes, eles vêm lá da antiguidade, né, aqui dizem que na Grécia vendia, né, o gelo, que era muito raro, né, misturado com mel, frutas e grãos, etc. E a gente tem no Brasil isso, começa a ter esse negócio do sorvete que passou a ser um grande negócio na sociedade porque as pessoas adoram o sorvete. Basicamente, é um excelente produto. E nós tivemos aí, assim, interessante nessa época, né, não tinha refrigeração, o sorvete tinha hora marcada para comer, né? Então, isso é muito, muito particular, porque imagina a fila que fazia na hora que estava marcado para você ter, né, às 10 horas, hoje no Largo do Colégio, lá, isso daí ser o prazer do dia, o prazer do momento do mês, talvez, para você degustar o sorvete. No Brasil, é muito mais recente, a refrigeração no Brasil é extremamente recente. Isso aqui é a estatística direita dos refrigeradores nos lares brasileiros. Veja que em 1960 nós tínhamos 11% dos lares com refrigerador, e nem tanto aquele freezer capaz de conservar bem os sorvetes, né? Os sorvetes de potes, na verdade, hoje, eles correspondem dentro desse bolo aqui da indústria de alimentos, 8,2, essa estatística aqui da BIA, não é tão recente, mas ela mostra, né, que o grosso da indústria foi no abastecimento da população e, claro, coisas que a população, desde muito tempo atrás, antes de ter a própria Revolução Industrial, ela consumia para seu deleite, né? Tanto como um snack, como um lanche, ou também como uma sobremesa, né? Dentro, fazendo parte das refeições, nas cortes europeias e mundo afora. Então, a gente mostra, né, mas em 1920 isso praticamente não existia aqui, a não ser esse tipo de produção muito pontual, mas o sorvete industrializado é uma coisa bastante recente. E hoje, claro, com a cadeia do frio, tanto é possível ter a carne congelada, guardada ou resfriada, como também o sorvete de pote, o sorvete de picolé e outras, o açaí, todas as seriam sobremesas geladas do setor, ou alimentos gelados, vamos chamar assim, que são representativos do setor. E se tornou um alimento que faz parte da nossa cultura alimentar, né? Esse é o ponto fundamental. E por que eu chamo maravilhoso, que eu gosto dessa historinha aqui da Mulher Maravilha? Quando ela sai lá da ilha que ela cresceu, né, foi criada, e ela está na nossa sociedade, encontra uma menina tomando sorvete. Ela fala, o que você está comendo? Né? A menina fica estupefada, fala, como você não conhece sorvete? Né? Ela é sorvete, o que é? Não, você não conhece, não, do sorvete. E a menina fala, essa é a melhor comida do mundo. Então, eu gosto muito disso, porque, assim, de criança, né? Você fala, vamos tomar um sorvete, todo mundo abre um sorriso, né? Não tem essa questão de falar, não, sorvete não vai dar, etc. Então, assim, aqui tem de sobremesa, um sorvete, ou vamos tomar durante ao longo do dia, tal. E aí a Diana, a Mulher Maravilha, ela vai pedir o sorvete, e quando ela experimenta, ela fala, sorvete, isso é maravilhoso. E aí eu acho que tem um ponto fundamental do alimento, quer dizer, o alimento que ele traz umas sensações positivas, historicamente ele está impregnado em toda a cultura, no mundo inteiro, praticamente todas as culturas, né? O alimento gelado, o alimento pela própria sensação que eu já disse anteriormente, mas principalmente por uma questão que eu gosto dessa história aqui, desses quadrinhos, porque ela chega para ele e fala, olha, você tem que sentir muito orgulho de você produzir e vender uma coisa desse tipo, né? Uma coisa como essa. E a pessoa fica assim, pô, difícil, né? Um sorveteiro a receber esse elogio. E aí, um marco que eu gosto de dar é assim, tem que ter orgulho. O sorveteiro, ou qualquer empresário dessa área, desde o menor possível, que faz o geladinho,
e até aquela grande indústria faz alguma coisa que é muito positiva para a sociedade, ele precisa ter orgulho, e não vergonha, que é a coisa que tem sido colocada do movimento ultraprocessista, né? Que você está trazendo coisas que são negativas, que trazem malefício para a sociedade, trazem um monte de doenças, que a sociedade precisa deixar de consumir esses outros produtos que seriam classificados, né, por eles, seriam ultraprocessados. Surge em 2014 o Guia Alimentar da População Brasileira, e aí começa essa história toda, que já vinha alguns estudos, né, anteriormente sendo feitos, desde 2009, mas aí começa a Bíblia do ultraprocessismo, né, e vem os mandamentos. Dividiram os alimentos em 4 grandes categorias: o minimamente processado, o ingrediente culinário processado, que seria açúcar, óleo, né, gorduras como um todo, sal, e aí entra o processado e o ultraprocessado, que vocês devem evitar, que é a população, os infiéis, né, a população que está sendo condenada à morte pela alimentação não saudável, ela deve evitar os processados, porque são cheios de gordura, etc., uma série de coisas, de processos danosos, e ultraprocessado nem pensar. Ultraprocessado você não deve comer em hipótese nenhuma. E aí entra e fala assim, bom, mas o que raio, o que é esse tal de ultraprocessado? E aí no guia vem uma definiçãozinha. Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivadas de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amino modificado, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Corantes, aromatizantes, realçador de sabor e vários tipos de aditivos usados para adotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes, se não em outros lugares fala aditivas e viciantes, né? Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem e processamento por fritura ou cozimento. Quais são, então, esses ultraprocessados que teriam essas características? Vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas, refrescos salgadinhos, quer dizer, pagou geral aqui para a área dos alimentos industrializados, de modo generalizado. Quer dizer, aqui até no começo desse guia, no 2014, você fala-se em vários tipos de biscoitos, se fala em todos os biscoitos, todos os sorvetes. Você não deve consumir sorvete. E a mídia pega, não, sorvete industrializado, qualquer biscoito, pão industrializado é ultraprocessado. Virou uma generalização irresponsável de categorização de produtos que estão no mercado. A gente sabe que empresário que trabalha nessa área de negócios sabe que você tem dezenas, centenas, até às vezes milhares de itens para você tocar, é muito difícil você chegar, pegar essa classificação aqui e dizer que você encontra na categoria de sorvete, todos com essas categorias aqui que possam ser chamadas de ultraprocessados. E nós vamos ver isso aqui um pouco em seguida, né? A questão é que começou, desde que existem esses estudos aqui, começou a ser usado em educação infantil, né, na Semana da Alimentação Escolar, essa categorização, e começou uma onda de pesquisa pseudocientífica, vou dizer assim, tá? Sem querer ofender ninguém, mas assim, muito, muito complicado do ponto de vista de associar os ultraprocessados, essa categoria que eles definiram aqui, com obesidade e várias outras doenças, né? Isso se estendeu com a OPAS, depois também teve um pezinho aí desse movimento lá na FAO, e outros países vários aí procurando associar esses alimentos classificados como ultraprocessados como responsáveis por uma parte de doenças, as doenças crônicas não transmissíveis na população. E aí, consequentemente, determinando e induzindo políticas que você já estão há algum tempo já às voltas com essas políticas, como a rotulagem frontal, como a questão da taxa da tributação de alimentos, né, da nova onda de impostos aí que vieram, etc., e outras questões que estão sendo discutidas e debatidas também, sempre procurando cercear a questão dos ultraprocessados. Na prática, o que eu coloco é que o ultraprocessismo, né, esse movimento, ele colocou a indústria como a caixa de Pandora, quer dizer, abriu a indústria, estamos mostrando para a sociedade que todos os males, todas as doenças crônicas não transmissíveis são derivadas dos alimentos que eles produzem, que só visam o lucro, que eles não estão nem aí com a saúde da população, que carregam com açúcar, com gordura, com isso, com aditivos, substâncias que não são comida de verdade, como se estivesse enganando a população, e aí uma profusão de estudos
associando esses ultraprocessados com, além da obesidade, diabetes, câncer, doença cardiovascular, digestória, mortalidade por várias causas, depressão, baixa imunidade, memória ruim, impacto sobre a saúde mental, sobre a saúde de modo geral, a malnutrição, a dependência, até Covid. Teve um grupo lá que se aventurou a associar o consumo de ultraprocessados com Covid-19. Aí parou, acho que foi o único que teve essa coragem. Alguém chegou e falou, não força tanta barra aí que não é legal, né? Porque uma situação que estava muito complicada, você dizer que era o ultraprocessado, que nem se sabe definir direito, como o grande responsável. E aqui, esse estudo aqui tem sido muito utilizado recentemente, né? O consumo de ultraprocessados está ligado a 57 mil mortes prematuras, estava ligado, né, no Brasil. E aí, até quando teve esse tipo de colocação, na época que estava sendo discutida a reforma tributária, eu fiz essa matéria, esse pequeno artigo lá no LinkedIn, né, que eu falei, eu peguei essa matéria, ultraprocessados beneficiados em reforma matam mais que homicídio. Para dizer, ó, vocês não vão tributar os alimentos, eles vão continuar matando as pessoas, né, por obesidade, por doenças cardiovasculares, diabetes. Isso é um absurdo falar uma coisa dessa, né? Uma plataforma como o UOL, eu falei assim, isso é um absurdo falar isso, você não filtrar a informação, que não há relação de causa e efeito entre os alimentos industrializados, que são considerados ultraprocessados, com essa questão. Isso é um absurdo. E eu coloquei uma ironia, assim como, né, eles tratam todos nós com bastante ironia e muitas vezes falta de respeito, né, eu coloquei essa questão do alimento sendo o preço. E eu coloco atualizado aqui também essa questão do sorvete, né, sendo detido. Bom, se é responsável pela morte, por que ele continua sendo permitido de consumo na população? Esse é um ponto que vai ser muito discutido no futuro, né? Porque há uma contradição muito grande no que se faz lá dentro do Ministério da Saúde, entre quem defende o guia e entre quem estabelece as normas regulatórias, a Anvisa. E aí você fala assim, eu permito todos esses alimentos, eles passam pelo crivo das autoridades regulatórias, e o outro lado diz que eles são nocivos e são mortais, né? E aí entra a questão fundamental, nós precisamos tirar o sorvete do banco dos réus. Ele não está no banco dos réus. A gente precisa defender o sorvete. Nós precisamos, de todos nós, né, serem os advogados mostrando a realidade e não o que se tem colocado a pecha do sorvete como ultraprocessado. E aí entra a questão da segunda parte, né? Os sorvetes não são ultraprocessados. Eu vou mostrar, dentro das definições do guia do alimentar, que se define ultraprocessado, as características do sorvete, vocês vão concluir, vão perceber que são vários argumentos que mostram assim, não bate. Não bate essa visão de que a indústria faz alguma coisa só fake e para matar as pessoas, ela é equivocada. E aí eu mostro, vamos voltar um pouquinho na definição, né? Formulações industriais, sintetizadas de petróleo, com aditivo, tudo artificial, quer dizer, tudo isso não é comida. Eu falei assim, quando surgiu essa definição, eu falei, gente, vamos lá no supermercado, vamos fazer o desafio do supermercado, vamos ao supermercado, vamos lá na Gôndola pegar os sorvetes lá, vamos ver quais que são, que se encaixam nessa classificação, em toda a definição que depois existe dentro do guia. E aí, eu falei assim, se você for ao supermercado, você vai ficar mais ou menos assim, ó, né? É que nem outra volta lá, essa meme do outra volta, fala assim, opas, né? Aonde que eu vou achar isso? É porque você não vai conseguir um produto, ou alguns produtos talvez você consiga que sejam dentro dessa classificação. E aí, como eu falo assim, como é que você, na sociedade hoje, fala que o sorvete é ultraprocessado, que ultraprocessado, e ele não bate com as características da definição de ultraprocessado? Esse aí é o ponto fundamental que nós vamos explorar um pouquinho. Aí, ponto a ponto aqui, eu vou destacar para vocês essas são literalmente frases tiradas do guia, e aqui entra a primeira parte, que é o alimento fake. Falar, o alimento não tem nada de alimento in natura, então sorvete não tem nada de alimento in natura minimamente processado, é tudo feito fake. É tudo com substância sintetizada em laboratório, com ingredientes que ninguém consegue pronunciar, geralmente 5 ingredientes ou mais, etc, etc. Ou seja, é só substância de uso industrial, ninguém conhece na culinária doméstica, e a gente tem que ir olhando, primeira parte, o estudo que foi feito dos 180 produtos que foi feito em 2021, foi lançado, quais são os ingredientes mais utilizados nesses sorvetes de pote que nós analisamos aqui, 180 produtos. Primeiro, leite e derivados, açúcar, água, glicose, óleos, cacau, manteiga, frutos, ovo, chocolate, maltodestrina. Talvez não use domesticamente, mas as pessoas consomem
principalmente na parte de fitness, né? Creme de leite, extrato de mate, ou seja, aí depois entram algumas coisas, né, como amido modificado, não está nem 2%. Então você fala assim, como que você fala que o sorvete, como é que você pode falar que o sorvete não tem alimentos in natura, que as pessoas conheçam, que não sabem pronunciar? Isso é fake. Então, primeira coisa, ninguém vai lá ao supermercado, ninguém se confronta nisso e fala, meu, o que você está falando? Você está falando besteira, cara. Essa parte aí, a maior parte, agora, isso depende da composição dos alimentos. Você pode ter tanto um produto como a raspadinha, que tem o xarope totalmente artificial, né, e é um produto consumido no Brasil inteiro, acho que principalmente na praia, etc. Você pode ter raspadinha funcional aqui de melancia, que é interessante hoje, né? Tudo é saudável, funcional, feito com frutos, quer dizer, depende de quem faz e depende do público. E tem uma diferença, geralmente quem faz o artificial é mais barato. A população de baixa renda, ela consome muitas vezes chocolate que não é chocolate, né? Que é compound e tal, ou ela consome os produtos que são mais artificiais, são mais baratos. Então, é uma questão também, não é uma questão de que a indústria está empurrando. Mercado, o que eu digo sempre, né, a parte de marketing, para quem não era de marketing, acho que a indústria empurra as coisas para o consumidor consumir. Mercado e demanda e oferta são duas partes de uma mesma moeda. Não existe um sem o outro. Ninguém vai sair vendendo raspadinha funcional se não tiver demanda na praia. O cara vai pegar e pôr um monte de xarope aqui que as pessoas querem refrescar. Então, isso é um ponto assim que não pode. Né? Se eu vendo a raspadinha, eu não vou ter vergonha de vender a raspadinha, porque não faz mal. Porque isso aqui passou pelo crivo, são substâncias que são aprovadas, são alimentos. Ela cumpre uma outra etapa da saudabilidade, que é a saúde, principalmente mental e emocional. E aí você fala assim, tem geladinho também, eu pus o exemplo do geladinho, porque é o mais básico, né? A tendência do mercado. O mercado quer uma coisa mais consumir frutas? Tem, quer mais natural, sem artificial? Tem. Quer o saudável também, que junta os dois aí, ou até proteico hoje, que é a moda da proteína, tem também. Se o mercado demandar isso, a indústria vai fazer isso dessa forma. Enquanto isso, tem que trabalhar uma questão muito de qualidade e preço, que tem a questão do mercado para você poder realmente vender. Não esqueça que a indústria, nós estamos no mercado para vender as coisas, né? E aí você pode ter tanto esse picolé, que é o picolé totalmente artificial, como esse aqui, que é feito com fruta real. Eu acho engraçado isso, porque também é um pecado do marketing, né? Você falar em fruta real é como se houvesse a fruta surreal, né? Ou a fruta artificial, quer dizer, fruta é fruta, né? Então, assim, tem fruta, não tem fruta. E o rótulo tem que especificar isso, para não enganar o consumidor. Então, a questão entra também aqui, o outro lado importante, você veja que os produtos hoje eles estão se adequando em alguns mercados, aonde as pessoas demandam esses produtos, você começa a ter isso em produção em maior escala, que não é tanto o caso no Brasil ainda, né? Mas eu peguei alguns exemplos que eu vou mostrar, são muitos exemplos de fora, dois motivos, né? Porque eles carregam mais essas tendências do mercado, e segundo, para também não causar uma injustiça ou outra de mostrar produtos do setor aqui, ficar um de fora e o outro não, tá bom? A questão da gordura, da açúcar, gordura de sódio, etc. Né? Isso aí também diz o ultraprocessado, ele só tem esse monte de coisa aí que é para deixar o produto super atraente, viciante, etc, etc, etc. Então, isso aí também, a mesma coisa de pegar o estudo, isso varia demais. Você tem aqui produtos a distribuição de frequência aqui dos açúcares, a porção aqui de 100 gramas, né, desses produtos que têm declarado açúcar, né, você tem uma distribuição muito grande. Você tem produtos no mercado, hoje, com redução de açúcar, ou sem açúcar adicionado. Gorduras saturadas, ou gordura de modo geral, vocês têm o fat free também, vários produtos. No mercado brasileiro tem também isso daí. E você tem aqui uma distribuição de frequência muito ampla. E a mesma coisa é no sódio. É claro que você vai fazer o sorvete com o caramelo salgado, ele vai ter mais sódio, né? Mas a grande parte dos sorvetes aqui, ele tem uma quantidade muito baixa de sódio. Muito, muito baixa de sódio, porque não é o alimento. É sal, acho que é utilizado em 6 empresas dessas 180, alguma coisa que aparece na rotulagem. A questão da distribuição de frequência é outro ponto importante, né? Você generaliza, você diz que todos têm gordura saturada, não são todos. Então, quais que você está falando que são ultraprocessados? Então, já é um erro ultraprocessado, porque ele não consegue, na sua classificação, jogar, inserir e discernir coisas diferentes. Esse é um erro clássico, um erro científico da questão da classificação da taxonomia, né, de você classificar as coisas. A mesma coisa aí você fala assim, bom, e do outro lado, né, da moeda da alimentação no dia a dia, né, as pessoas vão às confeitarias,
nos eventos que você tem os doces e gorduras, as pessoas, fim de semana, mandam bar no churrasco, né, e bebida, cerveja, etc. Bar, todo mundo se vai nas regiões aí à noite, praticamente todos os dias as pessoas estão comemorando, e você fala, bom, por que que eu só concentro, então, que alimentação ruim de açúcar, etc. e tal, e é só do alimento industrializado? Não é, talvez ele faça parte de uma alimentação desequilibrada, e acho que talvez essa é a mais, e é um ponto de reflexão aqui para o setor como um todo, né? Como caminhar para ter um portfólio no mercado como um todo de produtos que talvez tenham uma contribuição maior para a questão da nutrição, para a questão da funcionalidade das pessoas, da imunidade que as pessoas demandam hoje, claro, oferecendo tudo isso com muito prazer, que é o principal elemento, fator que as pessoas buscam, né, nesse tipo de produto. Hoje as pessoas querem a indulgência sem culpa, as pessoas querem ter esses produtos com uma carga menor de culpa, né, muitas vezes por causa dessa questão de carregar mais gordura, mais açúcar, etc. O açúcar, no mundo inteiro, as pessoas estão querendo evitar que ele apareça, né? Aí entra a questão dos nutrientes, que são pobres. E aí vejam que aqui tem, fala assim, eles são pobres em vitaminas, em fibras, etc., porque os produtos que eles são feitos não têm alimentos in natura minimamente processados, que nós já vimos que é uma mentira isso, que é um argumento falso. Isso daí, na verdade, você tem produtos hoje que carregam frutas, carregam vários alimentos in natura. O sorvete é um excelente veículo para frutas, para verduras, para fibras, etc. É fantástico como você trazer dentro do prazer das pessoas, daquele momento de deleite, e trazer nutrição, carregar nutrição. Desde que as pessoas queiram isso, né, e paguem por isso. No nosso estudo, esse estudo de 180 produtos aqui, nós temos aqui também, olha, produtos principalmente da base leite, né? Você vai ter proteínas, você vai ter nutrientes que não estão na rotulagem, que são nutrientes característicos do leite e derivados. Fibras, nem tanto, porque não é o foco, talvez, das matérias-primas, mas vitaminas você tem até produtos com 30 do VDR, 20 do VDR em cálcio, em vitamina A, ou seja, carregam vitamina sim, carregam proteína sim, podem carregar muito mais de proteína, como alguns sorvetes, inclusive aqui no Brasil, já existem, né, que carregam lá 15, 10, 5, 25, como lá fora, gramas de proteína, né? Realmente é uma carga bastante grande. E aí as calorias, né, que você tem lá também no guia dizendo, ó, eles enganam os dispositivos, fazem as pessoas consumir mais caloria, por isso que elas engordam, são elevadas calorias por grama. Eu não sei de onde eles tiraram isso aqui, que geralmente ó, a quantidade de calorias dos processados varia de 2,5 calorias por grama até 4. Falei assim, não sei de onde tiraram isso, mas vamos dar uma olhada depois aqui na sequência dos dados daquela amostra lá de 180 produtos. E que são, ó, o que favorece mais a engordar? Tem hipersabor, né, porque são irresistíveis. Fala, bom, se tivesse produto irresistível, me fala como que eu vou fazer o sorvete irresistível, vou ficar milionário, né? Comer sem atenção, tamanho gigante, caloria, bom, enfim, assim, ele diz e entrega um pouco aqui, dizendo, ó, não adianta reformular, porque industrializado. Na verdade, antecipando para vocês aqui, as pessoas que escrevem esse guia, e grande parte dos ultraprocessistas, eles odeiam a indústria de alimentos, odeiam a indústria de alimentos, bebidas, eles odeiam particularmente as grandes indústrias, a Big Food está lá, principalmente, vocês vão encontrar definições de ultraprocessado assim, geralmente produzidos pelas grandes empresas, ou seja, a briga, eles querem realmente cancelar as grandes empresas aí do setor, né? E nisso respinga para um monte, dezenas, centenas de microempresas, de pequenas empresas que estão no labute vendendo a sobremesa, o açaí, a barraquinha que vende, não sei o quê, porque o cidadão lá, pela ideologia dele, ele acha que tudo é nocivo e respinga para todo mundo. Ou seja, é um prejuízo geral para o setor, em função dessa briga aí com as grandes empresas. E aí a caloria, a realidade, né? Você tem empresas que são altamente calóricas, perceba que a 2,5 por grama, na média de 100 gramas aqui, é menos que isso. Você tem produtos que não tem nenhum. Aí você pegar esse produto aqui, uma caloria por ml aqui, não seria transformando por grama. Mas você fala assim, a realidade não bate com o que se fala no guia. E por que todo mundo aceita isso na mídia como se fosse verdade? Ninguém para analisar isso.
precisa ser o Raul, para depois o cara falar, o Raul é vendido para a indústria, é isso que tem o rabo preso. Eu falo assim, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo isso porque eu sou um pesquisador e me irrita. Na verdade, chegou ao ponto de irritar. Falo assim, não dá para engolir uma série de coisas aqui sendo faladas e distorcendo todo o trabalho, inclusive assim, desmerecendo a minha profissão, a profissão de todos os empresários aí que trabalham no setor. Não dá para engolir esse tipo a seco. E não dá, por isso que entra depois a outra parte do ultraprocessismo, né? E aí eu mostro para você o sorvete aqui na POF, né? Essa POF que 2017, né, e 2018, teve uma evolução dos ultraprocessados aqui do consumo, que eles chamam, né, os produtos ultraprocessados. Que, veja, quando você coloca chocolate, tem um monte de tipo de chocolate, sorvete tem um monte de tipo. 0,4% das calorias. Mas sorvete que vai fazer você engordar, o cara fala assim, não vou tomar sorvete que eu engordar. Vai engordar você fica chutando o pau na barraca em outras coisas, meu. É assim, aí o grande gancho aqui, tá, o grande golpe da classificação nova, né, dos ultraprocessados, que eles chamam de classificação nova, é que aqui liberou geral, né, falou, ingredientes culinários processados, você usa com moderação, faça da alimentação, só usa aqui e aqui, com moderação. Fala assim, legal, moderação, assim como pudim de balde. Então você fala assim, bom, pudim de balde, como é que faz pudim de balde? No Nismó fala assim, a rainha do pudim inventou o pudim de balde. Ela conseguiu mais de 10 milhões de links, de likes lá no Instagram. As pessoas adoram essas gordices, né? Adoram esses pés na jaca do total. Que, na verdade, literalmente é o pé no balde, né? Você fala assim, eu estou chutando o balde aqui na hora que eu vou comer um pudim desse, porque você não vai comer um pedacinho pequeno, né? E aí você fala assim, bom, não dá, a briga é desmerecer. O sorvete é 0,4% das calorias, o pudim de balde ganha fácil é muita covardia você chegar e falar que é o sorvete ultraprocessado que gera obesidade. É muita covardia. E aí entra na última questão aqui também do guia, que são os aditivos. Aditivo, nossa, aditivo não, é impossível ter aditivo, porque aditivo é química. Quais os efeitos de longo prazo, nomes pouco familiares. Eu vou colocar para vocês aqui, né? O sorvete artificial. Vamos imaginar esse aqui, ele tem água, né? Ele tem a questão do açúcar e ele tem essência corante, claro, vermelho, e essência de morango. Como é que você extrai essência de morango? Assim, você vai pegar algumas substâncias do morango e você vai sintetizar e isolar. Não fica aquele gosto do morango, porque é muito difícil você ter a complexidade de moléculas e da composição química do morango, só que o morango também tem um monte de termos difíceis de pronunciar, né? Esse aqui é um químico que ele, irônico, ele criou na época da tendência do all natural lá nos Estados Unidos, né? Ele falou, pô, os caras querem uma coisa natural, olha a estrutura do morango, né? A estrutura química dele. Tem uma série de coisas que, inclusive, você acha em rotulagem dos produtos. Aí, quando acha na rotulagem do produto industrializado, na rotulagem, é ultraprocessado. Agora, ninguém, é uma ignorância de química, isso não é verdade, né? Acho que talvez as pessoas tenham faltado na aula de química, sei lá, não dá para saber, né? Mas, assim, a questão aqui dos nomes não pronunciáveis, que você não usa na culinária. Se você come morango, faz lá um pavê de morango, você está usando tudo isso aqui. Se você escrevesse isso na rotulagem do pavê lá, do fim de semana, né, que também é gordice, estaria toda essa questão química aqui que você questiona na hora que fala aqui dos nomes pouco familiares, né? Essa é uma ironia muito grande, uma ignorância. Os conservantes e sorvete praticamente são, acho que 5, por causa das inserções, que você tem sorvete com cookie, você tem sorvete com geleia, etc. E geralmente nessas inserções que estão alguns conservantes. Muito raramente, tem poucos, acho que 5 empresas dos produtos, 5 produtos daqueles 180 que tem esses, verificamos esses conservantes, que são aprovados pela agência sanitária. Emulsificante, o mais comum é o éster de monoglicerídeo de ácidos graxos, né, o INS 471, que também, pela Anvisa, pode ser usado a quantidade suficiente, ou seja, não tem nenhum ideal, que é o limite aqui para uso, né, considerado que é seguro para utilização. Então, a Anvisa diz que é seguro, e as pessoas falam, se é emulsificante, conservante, é ultraprocessado. Eu falo assim, isso é ignorância, né? Na verdade, é uma questão de preconceito, uma ignorância da questão, e passa por cima da autoridade sanitária. Esse é o principal fator, talvez, que o movimento, né, já adiantando para vocês, assim, por que não ultraprocessismo? Porque ele vem cancelando as instituições, né? Assim, o que vale é o que eles falam lá, e a Anvisa que permite tudo isso. A Anvisa permite, mas ele fala assim,
né, apesar de serem aprovados os aditivos pela agência sanitária, não se sabe no longo prazo o efeito acumulativo. E alguns trabalhos falam do coquetel, né, o efeito de coquetel. Aí eu peguei aqui uma, uma receita aqui, um artigo aqui, né, dessa empresa de fabricação de misturas de farmacêutica, né? Como é que você faz xarope? Sacarose, maltodextrina, glicose, xarope invertido, espessante, estabilizante, ingrediente ativo, emulsificante também. Fala assim, pô, mas então se não vamos deixar tomar xarope também? Xarope é ultraprocessado? E aí você fala assim, como é que faz, né? Aqui é um ponto importante, eu vou voltar a esse assunto depois, porque assim, o mercado está reagindo a isso, que não precisaria, né? Porque o consumidor começa a ficar confuso, só 5 ingredientes, sem açúcar, tem que ter sem a estabilizante de aditivos, e aí você tem isso, é o tal da tendência do clean label, né? De você tirar esses aditivos da rotulagem, que não seria necessário, mas começa a ter uma reação negativa para esse tipo de coisa. E, finalmente, aqui fala também, para compensar no final, eles chutam o pau da barraca geral, né? Que fala assim, bom, eles afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente, né? Então, fala, impacto na vida social, alimentos formulados e embalados para serem consumidos sem necessidade de preparação, a qualquer hora, em qualquer lugar, e ocasiões de relativo isolamento. Eu pus aqui o exemplo, né? Claro, se for abandonado pela família, talvez você queira, né, consumir numa situação de isolamento ou pé na jaca. Mas você pode também, o sorvete é famoso pela socialização, e eu coloquei aqui um ponto que é a memória afetiva, né? Aqui é a cidade onde morava meu avô, meus avós, né? E eu passava as férias lá, o momento mais especial que tinha nas férias é quando eu falava, entrava no DKV do meu avô e falava, vamos na sorveteria Abud, né, e tomar sorvete. Aquela coisa mais maravilhosa que eu lembro até hoje. E quando eu pego um picolé hoje, né, de coco queimado, que era um sabor que eu adorava muito, milho verde, eu lembro de tudo isso. Assim, o sorvete realmente traz toda essa lembrança, né? Ele está impregnado na cultura, ele é uma questão impregnada na vida social positiva. E aí vem alguém falar que classificar que ele, além de tudo, que o meio ambiente, a cultura, assim, não dá, né? Vários posicionamentos do mundo já colocaram coisas que eu falei aqui. Eu resumi alguns, né, que é um grupo muito amplo, vago, né? Como é que você consegue colocar muita coisa, alimento diferente no mesmo grupo? Não tem legislação para isso, né? E não vai ter também, porque é muito difícil determinar um padrão de qualidade de identidade de modo geral, né? Porque uma gama enorme de produtos dentro de cada categoria, de cada sorvete, de pão, etc. São N SKUs. Aí você tem o ultraprocessado que eles chamam de nutritivo. Aqui está um erro, né? Assim, não é ultraprocessado nutritivo, você tem sorvete nutritivo. E o sorvete não é ultraprocessado, então não é porque ele é ultraprocessado, porque não bate com todas aquelas características. Então, assim, tem do que eles chamam de processados, os alimentos muito nutritivos e aqueles que não são tão nutritivos. Não dá para generalizar. A questão que ele pega aqui, muitos são baixo custo e conveniência, ou seja, a indústria popularizou o sorvete. Popularizou um monte de produtos para a população. Antes, o cara consumia aquilo na corte, né, o chocolate, etc., consome hoje em qualquer lugar. A mesma coisa o sorvete. E aí, assim, é possível ter uma alimentação equilibrada com outra. Não existe ultraprocessado. É uma alimentação equilibrada com todos os alimentos, desde que você realmente tenha esse balanceamento e siga a orientação aí de nutricionista, né, que tenha essa habilidade de te definir uma dieta, sem preconceito, com o industrializado, que é muito comum funcionar corte industrializado. Por que cortar industrializado, né? Tem tanto tipo, né? E aí você tem algumas outras questões que são colocadas, né, das mas e as doenças que são associadas? Porque as doenças, em geral, são associações. Esse livro aqui, foi publicado aqui, Mentira do Glúten, é interessante vocês consultarem, viu? Porque ele fala, olha, os mitos que existem, né? A venda de água engarrafada nos Estados Unidos e a taxa de crescimento da obesidade. Se você fizer a correlação aqui, dá quase 1. Então, você fala assim, então a obesidade é o consumo de água engarrafada. Aí é a mesma coisa, se você colocar aqui o consumo vem crescendo de sorvete, e você colocar com a obesidade crescente, vai dar correlação positiva. Aí você faz uma tortura bem os dados lá, a estatística, e fala, não, tá vendo, ele está associado à obesidade. E a obesidade, por consequência, ela cientificamente já determinada, né, como causa, né, como consequência da obesidade, são várias doenças crônicas não transmitíveis. É claro que se você associar
com obesidade se associa com todo o resto, né? E todo mundo fala, bom, hoje em dia que virou moda, né, o pessoal nessa produção científica, né, porque virou um veio para esse pessoal produzir. Fala assim, de obesidade, relacionar esses alimentos com obesidade. Já tem mais de 500 pesquisas. Aí, de câncer? De câncer também já tem 400. O encravado tem alguém aí? Não, então talvez eu vou fazer. E a Covid, não, a Covid esquece. Ó. Talvez fazer de dengue também, né? Então, assim, virou uma festa associar pesquisas de associação. E aí você fala, mas isso não traz causa e efeito. Aí eu peguei o dado aqui do Digitel, que vocês também podem consultar, que é público, e ele tem o percentual de consumo aqui de frutas, tal, de feijão e de refrigerante. E tem aqui o percentual que eles, do MC, aqui a maior 30 gramas por metro, né, aqui da população, o peso, a relação de peso, que determina que você está acima do peso ou obeso, né? Aí você pega aqui e você fala assim, a obesidade vem crescendo desde 2006 aqui 2019, cresceu, quase dobrou, e o consumo de refrigerantes quase caiu mais um pouquinho mais que a metade. Eu vou falar que aqui, se eu deixar de consumir refrigerante, eu vou engordar? Eu vou ficar obeso? Não, isso não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, porque essas curvas aqui são provavelmente determinadas por fatores diferentes, aqui por hábito alimentar, por troca do refrigerante, só que as pessoas continuam consumindo calorias em excesso. Aí entra o tal do pudim de balde, gente. Entra o pudim de balde, entra lá a confeitaria, entra o pavê de fim de semana, entra o pudim, quer dizer, entra uma série de coisas que você não captura naquelas pesquisas lá, porque você só quer isolar o fator que você não gosta, que é o alimento industrializado. Aqui a diabetes é a mesma coisa, né? Diabetes, aqui a curva de queda do refrigerante e aqui a queda, a diabetes vai aumentando um pouco. Aí você fala assim, na mídia e no ultraprocessismo não é associado, é causa. Então, isso aí é uma irresponsabilidade, você pegar e distorcer uma questão estatística e científica que estabelece apenas uma possível associação em relação entre os alimentos e a questão das doenças crônicas não transmitíveis, aí o cidadão pega e coloca, produtos pessoal causam doenças como câncer, não causa nada, não tem como provar que causa, não há relação de causa e efeito. Isso aí é uma responsabilidade, mas na prática, aí vocês pegam também aquela questão do que matam, ele matam mais que os homicídios, os ultraprocessados. Eles causam diabetes, causam doenças cardíacas, então assim, isso daí, gente, isso aí precisa ter um freio. Isso aí é uma irresponsabilidade, está passando uma imagem extremamente negativa de muitos produtos que são feitos sob normas, né, a partir de normas estabelecidas, com muita responsabilidade, e você não é as exceções, não representam a regra da indústria de alimentos como um todo. Aí tem essa questão, olha, que eu falei dos coquetel dos aditivos, e de novo, né, eles foram buscar várias pesquisas, então, assim, como que eu estabeleço essa causa? Eles não conseguem, porque eles dizem que são fatores aquilo que nós já vimos antes. Gordura, açúcar, tal, aditivos, assim, mas aditivos tem nos remédios, como eu já mostrei para vocês, né? Aqui eu peguei um da minha cesta de cestinha de medicamentos, né? É um deles. Se eu pegar todos, vai ter uma profusão de coisas não pronunciáveis e que estão consideradas nocivas, inclusive esse tal do dióxido de titânio aqui, né? E aí eu falo assim, gente, se faz mal tudo isso no alimento, eu tomo todo dia isso aí, não como o alimento que tem isso aí todo dia, então eu tô ferrado, né? Então eu devia chegar para o meu médico lá e falar assim, olha, você está me dando aqui uma rosuvastatina para a questão da prevenção do colesterol, da doença cardiológica, né? Cardiovascular, mas eles estão dizendo que essa substância exatamente é a responsável por doenças cardiovasculares. Ou seja, é uma contradição. A mesma coisa com a questão da doença digestória, do dióxido de titânio, que o dióxido de titânio tem vários alimentos, é o corante branco, e está sendo banido, né, na europeia, na França foi banido, e aqui também é uma discussão enorme, né, de banir. Você fala assim, mas quase todo medicamento tem, inclusive o medicamento contra a inflamação gastrointestinal da mucosa, ele leva dióxido de titânio. Então o cara faz a pesquisa e fala assim, um possível causa é o dióxido de titânio, que está associado com doenças crônicas. Eu falo, mas como é que o remédio para doença crônica, ele tem dióxido de titânio? Assim, é um absurdo, porque as pessoas não enxergam só a parte que lhes convém, né? E aí eu coloquei isso aqui para assim, os caras atropelam as estatísticas, a ciência, aquilo que não interessa, os caras vão passando por cima, né? E o sem parar deles é o guia alimentar aqui, né?
alimentar da população brasileira. E isso aí realmente precisa botar um freio nesse pessoal, né? Um freio assim, todo mundo o ativismo, eu acho extremamente positivo. O ultraprocessismo, não. O ultraprocessismo, eu acho que é muito contraproducente. Essa luta contra os moinhos, que são as grandes empresas, isso não leva a lugar nenhum. Fica todo mundo aí ficar se debatendo também com esse pessoal, não vale a pena. O que vale a pena é você falar para o seu consumidor o que é o seu produto de fato, né? Sem vergonha. Ele tem algumas coisas, são aprovadas pela legislação, mas tem também uma série de coisas positivas e eles não são ultraprocessados, né? Esse que é o ponto, talvez, da comunicação, né? O Martin falou no início aqui, e que eu venho batendo. Ninguém está querendo que o Brasil fique gordo, que o Brasil... eu não tenho como controlar as pessoas que querem comer mais, nem eu controlei a mim, que às vezes eu quero perder os quilos, eu não consigo controlar nem mim. E vai controlar a população? A gente tem que fazer alguma coisa? Sim, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa em consenso, em equilíbrio, todo mundo. E não com esse discurso aqui, que é o discurso que nós somos pessoas ultraprocessadas, assim, consumindo esse produto. Então o cara fala assim, são projetados para se comportarem como viciantes, consumo excessivo, são ligadas à principal causa de morte precoce, preciso frear aqui os cientistas que estão mancomunados, né, com a indústria e que criaram essa pandemia de doenças. Mas eu não criei porcaria nenhuma, ninguém criou nada, as pessoas comem. De novo, vou insistir na questão do pudim de balde, do pudim lá de casa, do pavê, e come o sorvete também. Às vezes vão na sorveteria e põe aquele monte de calda, de jujubinha, etc. Tal. Super pé na jaca. O que a gente vai fazer? As pessoas gostam disso. Vão mudar o hábito? Não é mudar o hábito, é censurando e cancelando a indústria. Não é. E aí você fala assim, quando alguém defende desse tipo, fala que são ligados à indústria, como eu já disse, né? Aqui tem até um artigo dizendo quem são os críticos, né? Aqui tem esse livro da Marion Nestlé, que é uma ativista, né, também, como a indústria alimentícia manipula a ciência do que comemos, né? Então é toda a teoria conspiratória, né? Aqui eu falo, nós não podemos ficar em cima do muro. Uma coisa que quando a gente começou a criticar isso em 2013, 2011, que comecei a ver esses estudos, né, antes do guia ser publicado, eu conversei com algumas pessoas, não, isso aí não vai dar em nada, etc, tal, deu no que deu, né? E não dá para ficar mais em cima do muro. Eu acho que todos, né, cientistas, pesquisadores, etc., não é porque o cara fala que é vendido, não é porque o cara fala que é isso, que é aquilo, que é mau caráter, deixa falar, né? Você tem a obrigação de falar assim, não somos isso. E nós temos a obrigação de falar a realidade para a sociedade. Esse é o ponto fundamental. Ultraprocessismo, não. Ultraprocessismo, não. Por que eu criei esse nome de ultraprocessismo? Eu comecei a estudar um pouquinho essa questão do terraplanismo, né? E aí, algumas características aqui do terraplanismo eu vejo assim, que são muito parecidas, né? Que o sistema, eu falo assim, o que existe hoje na Terra redonda é um sistema que quer esconder a verdade da população. A NASA, ela é uma das instituições que ela engana a população. Você tem uma relação bipolar com o conhecimento científico, só usa aquilo que interessa. As informações da ciência, você usa de forma parcial para provar os argumentos, você não vê o todo, você não vê as estatísticas, né? Você é seletivo no uso de dados e informações, e tem até uma questão de natureza religiosa. Aí não é tanto religioso, é mais ideológico, né? Parece que é uma coisa meio contra a grande empresa, o grande sistema e tal. E aí você fala assim, é interessante essa questão da NASA, né? Que é divertido, porque fala assim, a NASA não é uma agência de efeito espacial, né? É uma agência de efeitos especiais. É como se você tivesse a questão lá do Matrix, né? Que você chega o Morfeu e fala assim, você está num mundo falso, nós aqui somos ignorantes, eu, Raul, eu sou um idiota, porque eu não estou vendo a realidade, que as indústrias estão explorando, estão jogando, estão causando as doenças e tal. Pega a pílula vermelha se você, ou se não, você toma azul para você ficar do jeito que você é tal. Aí, se você tomar a vermelha, você vai ver que a NASA é a agência de efeitos especiais, é tudo fake, né? É que o pessoal fala, né? Até a questão da teoria da gravidade não existe. Se você soltar uma moeda, né? Se você soltar uma moeda aqui no chão, você fala assim, não existe, ela não caiu, é que a Terra está acelerando sempre para cima, assim, aí você dá a sensação de que a moeda caiu. Então, coisas absurdas, né? Mas, assim, a diferença é que o terraplanismo ele não entra na política pública alimentar do país, né? Já ao contrário do ultraprocessismo, né? Então, assim, o sistema alimentar tem que ser modificado, a indústria interfere nas políticas de alimentação, ela tem que ser cerceada,
Como que ela interfere? Interfere na tributação, ela faz o lobby na rotulagem, no guia alimentar, quer tirar o guia alimentar da população. Fala assim, é claro que quando alguém fala um absurdo, quer tributar uma coisa, quer tributar o meu sorvetinho e não tributa o pudim de balde, isso é um absurdo, é falta de isonomia, quer dizer, é um absurdo você pegar alguém que é responsável por 0,4% da caloria e deixar os outros que são 80%. Então, isso é um absurdo. Claro que eu tenho que me manifestar. Aí manifestou, eu estou interferindo, estou querendo que a população se ferre, né? Que a população viva eternamente com as doenças crônicas não transmissíveis. Ah, me chama uma vez falando no guia. O guia, nossa senhora, fizeram um carnaval, puseram outdoors lá em Brasília, etc. Não, o guia, o Raul, a Bia, não sei o que, um carnaval. Agora, não tem o direito, o cara fala que o engenheiro de alimentos, que o marketeiro, que a indústria é demônio, quer cancelar a minha profissão, quer cancelar o setor que eu sempre trabalhei, e fala que eu tenho conflito de interesse. Eu não tenho conflito de interesse. A minha formação, vocês viram antes, é totalmente vinculada a isso. E não tem conflito de interesse nenhum. Agora, eu tenho um conflito de interesse? Não tem conflito. Eu tenho interesse a que não tem esses conflitos absurdos aí e que venham querendo cancelar tudo, né? E ficar nessa mesmice. Isso daí não dá em nada. Na verdade, na prática, né, não dá em nada. Todas essas políticas de guia alimentar, de impostos seletivos, de legislação contra a publicidade, de rotulagem nutricional, de educação escolar, a tônica é a ladainha deles. Ou seja, você faz um bypass do sistema alimentar hoje, tira o Big Agro, esquece das distribuidoras, do atacado, do varejo que existe hoje, e esquece a indústria no meio do caminho, e vamos fazer cadeias curtas, né? Vamos ligar a economia à agricultura familiar e vamos fazer centrais de abastecimento e vender direto do produtor para o consumidor. Legal, maravilha. Vamos voltar para 100, 200 anos atrás, né? Um absurdo você achar que isso é econômico, entra um pouco da falta de visão de recursos escassos da economia, de realidade, de você falar assim, não é melhor eu trabalhar em conjunto para ajustar isso? Ah, mas não vai ajustar porque a indústria só visa o lucro, etc, etc. Não, se você parte dessa premissa que todo mundo é irresponsável, não tem diálogo. Então, eu preciso também me colocar de uma forma mais incisiva. Aí, vários guias no país, entrando já na parte final aqui, vários guias que foram colocados, e principalmente eu destaquei o Chile, que foi um grande exemplo lá da legislação de proibir o Tony lá no sucrilhos, etc., assim, né, dentro dos supermercados. E aí você olha, né, algumas pesquisas mostrando assim, adiantou alguma coisa? Essa pesquisa aqui mostra assim, apesar de todo esse tempo da regulação, não houve, né, uma redução de alimentos obesogênicos e bebidas não alcoólicas obesogênicas, né? Ah, mas é porque as pessoas diminuem o consumo disso, daquilo, claro que diminui. Se você taxa, se você tá o refrigerante, se você cai a taxa de refrigerante, cai o consumo de refrigerante, mas não cai o consumo de calorias da população, né? Eles fazem a conta direta, assim, não existe isso, né? Só estudar um pouco de tributação, de externalidades, etc., que você vai ver isso. No Brasil, tem a rotulagem aqui, quando saiu a rotulagem, eu falei assim, fiquei doido para ver a estatística, assim, vai cair, né? As vendas do produto ultraprocessado, aqui, ó, alto em açúcar, alto em gordura saturada. 2024, a respeito do consumo de chocolate aumenta 4,5%. Venda de chocolate deve bombar na pasta 2024. Só cresceu. Quer dizer, isso daqui, os consumidores têm uma atenção seletiva, para quem estudou um pouquinho de comportamento do consumidor, de marketing, sabe disso. Não adianta você querer colocar e falar tal, se o cara não está interessado, ele quer comer um ovo, ele quer alegria lá. Ele não está preocupado. O dia que ele estiver preocupado em cortar caloria de ovo, né, em açúcar, ele vai ler, talvez ele lê até a rotulagem da parte de trás. E aí você tem as várias pesquisas que mostram essa questão do consumidor. Ele está confuso, né? Eles acham assim, de novo, né? Metade acha que pode fazer processado uma dieta saudável. As pessoas não conseguem nem explicar o que é processado. Muitas pessoas já ouviram falar em ultraprocessado, mas não sabem definir. Até profissional de saúde, nessa pesquisa que foi feita aqui embaixo, né, aqui no Brasil, aqui são dados gerais aqui do Brasil, que eu falei assim, até as pessoas definem, cada hora definem de um jeito, né, de uma forma genérica e tal, mas a questão básica é o seguinte, o consumidor confuso, ele vai consumir com culpa. Isso daí, assim, para que isso? A gente quer que ele mude o hábito. E a verdade é assim, se ele mudar o hábito, a indústria muda a oferta.
Esse é o ponto fundamental. Isso aí vai ter não é assim automático, mas é um gap que existe, né? Então, a questão fundamental passa assim, né? A indústria evoluiu faz pouco tempo, né? Você fala em publicidade e tal, tinha umas coisas meio barbaridade no passado, né? E faz pouco tempo, nessa parte aqui, o açúcar, né? Evita você comer menos, né? E aqui comece a introduzir o refrigerante mais cedo da criança. Isso aí, se eu colocasse hoje no estado de São Paulo, na Folha, eu ia ser preso, né? Eu acho que eles tomar tanto o processo, mas hoje já tem o código de publicidade infantil, você já tem tanta coisa, né? Que evoluiu, precisa evoluir muito mais. A tecnologia evoluiu bastante, nós temos um estado da arte hoje, da indústria de ingredientes, de embalagens, de processos, muito desenvolvido, mas foram os últimos décadas apenas, né? Tem muito mais para evoluir. Por que não evoluir junto? Por que colocar a indústria como o vilão, se ela pode ser um dos atores fundamentais, como sempre foi, para o abastecimento da população? E aí sim, com saudabilidade, com nutrição, além do prazer, além de ter um produto que é maravilhoso como o sorvete. E aí eu coloco aqui, finalizo a minha apresentação e coloco aqui para a gente poder, né, discutir um pouco mais aí sobre essas questões todas que eu coloquei aqui rapidamente para vocês. Professor Raul, é impressionante, viu? É impressionante como o povo é realmente manipulado. Concorda comigo? O povo, a população, de forma geral, ela é manipulada até nisso, até na questão da informação sobre a sua alimentação. É impressionante. A gente tem que. Acho que nós precisamos realmente tentar mudar essa história, viu, professor Raul? E o senhor está aqui com a gente, porque a gente quer realmente mudar essa história aí. E aí eu vou abrir agora o espaço para as perguntas, né? Que certamente nós vamos debater um pouco isso aí, porque é muita informação e muita informação importante que o senhor compartilhou conosco. E vou começar com o Roque, então, Roque, fica à vontade. Pela Roque. Boa tarde, professor, boa tarde a todos. O senhor trouxe aqui um elenco de informações enorme, muito grande, muito rico, e muitos exemplos para a gente começar um processo de desconstrução dessas narrativas, né? É lógico que a gente não consegue absorver tudo de uma vez só, Claro. porque é muito, muito grande mesmo. E eu até parabenizo o senhor, porque eu acho que vozes como a sua deveríamos ter mais, porque Sim. as contrárias são muitas, né? E são poucas vozes a nosso favor. E a gente, como entidade, a gente quer enriquecer o conhecimento do público nosso como um todo, para que a gente forme vozes aliadas na defesa, para poder começar essa desconstrução, que não deve ser uma jornada fácil. A pergunta que eu faço, senhor, qual a sua orientação para uma mecânica de desconstrução? Como é que nós deveríamos nos organizarmos, além de entender, da gente... Se o senhor tem algum exemplo prático, alguma coisa que a indústria, no geral, pode usar como prática de desconstrução, alguma dinâmica, Sim. né? Porque a comunidade científica são poucas pessoas, mas suas trouxe exemplos práticos e com uma retaguarda, como a senhora está nos dando, eu quero acreditar que a gente pode potencializar um pouco mais reverberar um pouquinho mais essa questão, né? Sim. Eu não tenho a solução perfeita, mas eu tenho alguns posicionamentos, eu vou colocar para você, Rô. Então, é uma excelente pergunta, porque a gente cai nisso, né? Que tipo de comunicação? A comunicação de enfrentamento, eu comentei agora há pouco, né? Eu não vejo que seja produtiva. Porque você nem precisa se defender de uma coisa que, na verdade, é fake, né? Então, assim, o, o negócio precisa ser colocado, eu acho, no centro da comunicação, empresa-consumidor. Então, eu acho que assim, o foco da comunicação tradicional das empresas, ela sempre foi mais do lado comercial, etc. Tal, e hoje há uma demanda dos consumidores, isso aí não é geral,
mas é uma tendência disso crescer. Determinadas categorias, os jovens, principalmente, eles demandam mais informação, demandam essa informação de maior transparência. E transparência no sentido daquilo que usa, por que usa, né? Algumas empresas já fazem isso nos seus sites, né? Esclarece exatamente o que fazem. Não é só dor a pílula, eu acho que é uma questão de mostrar o lado positivo. Se você tem um produto que é mais artificial também, você não tem por que esconder isso, né? Mas eu acho que é uma questão de longo prazo, de construção, porque a questão da confiança do consumidor é que ela está abalada, né? Então, quando ela for procurar o produto, a relação dela é com o produto, e não é comigo, e não é com o ativista, não é tanto com a associação, não é tanto com o governo, ela tem aquela relação com o produto, ela confiar naquele produto, além do lado que ela já gosta, né, dos atributos, esse é um ponto. Então, eu acho que aí é uma questão de como estabelecer essa comunicação. E eu vejo que, assim, ressaltar os lados positivos do sorvete, do produto, é um caminho, né? Realmente, eu conversei há pouco tempo sobre isso, né? Eu acho que é um trabalho que tem bastante gente interessada, que eu acho um lado muito positivo. A associação tem o seu papel, já está fazendo isso, né, no seu canal, mas precisa ter mais, como é que se diz, impacto, né? Mais penetração para chegar no consumidor. E aí eu acho que é um trabalho de formiguinha também, de cada empresa, dentro da sua própria empresa, uma conscientização dos seus colaboradores, né? Os colaboradores, não vamos esquecer que o colaborador que trabalha na indústria, às vezes ele está no fim de semana lá, e está chegando alguém e falar, não, você trabalha só faz ultraprocessado, etc. Então, pode ser que ele está com vergonha hoje, né, de comentar que é onde ele trabalha. De algumas outras empresas, talvez a mesma coisa. E ele tendo esses argumentos, e aí sim, né, de contestar toda essa questão de que é negativa, etc., mostrar o lado positivo, acho que também é um trabalho de educação interna, né, de marketing pessoal interno, que também pode ser uma coisa interessante, né? E claro que seriam os nossos multiplicadores, porque nada melhor do que você ter o colaborador ter orgulho daquilo que faz, né? Como o empresário ter orgulho do que faz, e quando se confrontar também com seus familiares, ele ter esse tipo de pontuar, né, os lados que nós estamos colocando aqui. A realidade de modo geral. E assim, como fazer isso? Aí entra um lado da base de conhecimento. Então, o que eu tenho trabalhado, e a minha contribuição é exatamente isso. É muita informação, é muita. É uma fração daquilo que eu tenho disponível para você contestar as pesquisas, etc. Não é questão de querer derrubar, mas assim, o cara não pode, né, pegar a pesquisa e falar que causa isso, causa aquilo. Mas então, assim, tem vários tipos de argumentos, eu tenho trabalhado nessa direção para munir, para quem precisar essa parte de comunicação, aí sim faz o filtro dessa comunicação técnica na linguagem mais popular de comunicação, e isso daí realmente acho que é um caminho interessante de médio e longo prazo. Eu acho que é um caminho hoje, não é amanhã fazer a campanha, né? É um trabalho de formiguinha, de mudança de postura, de mudança de estratégia de comunicação também, as empresas investirem um pouco mais nisso, né? E evitar confronto, né? Por outro lado, também tem um lado mais, além do consumidor, esse lado das políticas públicas, né? Esse é um tema mais delicado, porque há um lobby muito forte do outro lado nessa questão, vocês já viram isso na rotulagem, né, na questão da tributação, depois vem a questão de propaganda, e as colocações que eu tenho visto surgindo são, assim, de cancelar mesmo, assim, não vale a pena reformular os produtos, eu tenho que proibir. Tem que aumentar muito o preço, quer dizer, então, assim, é uma visão realmente de cancelamento, na cabeça, a utopia deles é cancelar, né? Então, isso do ponto de vista do consumidor, eu não vejo que interfere tanto, né, no consumo e tal, mas eu vejo que é um outro trabalho, aí é um trabalho mais institucional, de comunicação, que também é um trabalho não é de lobby obscuro, e sim de ter um livro branco, né, de chegar e mostrar para o legislador, mostrar para as pessoas formadoras de opinião, tal, inclusive para algumas órgãos de imprensa, né, dizendo, olha, meu pai, ele fala bobagem, né? Alguns sites, não vou mencionar aqui, a gente abre, é ultraprocessado isso, processado aquilo, processado isso aqui, meu, para, cara, que você nem sabe o que é ultraprocessado, você fica repetindo isso aí. Então, você veja que, assim, um amplo trabalho, né, consumidor,
em cidade, instituições, legislativo, executivo, você tem a parte da mídia. Não é fácil, não é fácil porque o grande problema que eu vejo é o seguinte: o ativismo, esse ultraprocessismo, ele é financiado. Então tem muita gente que hoje vive disso. Então, assim, você não vai deixar dessas pessoas reagirem, né? Se eu olhar aqui, algum deles assistir aqui, já está falando mal de mim. Já está dizendo, né, que isso, que aquilo, olha o que a indústria está fazendo, está se preparando para derrubar o guia. Eu falei, nada disso, cara. Assim, né? Então, assim, o negócio de vocês é produzir sorvete e sobremesa, gelado, açaí, etc. Né? E esses produtos não são ultraprocessados conforme a definição, nós já vimos isso lá. Então, eu tenho todo o direito, né, de conversar com o meu consumidor, com a sociedade, e mostrar o meu lado. Quer gostem, quer não gostem, né? Mas é um trabalho que a gente pode sentar e discutir bastante e chegar num tom, né, de comunicação, numa linha de comunicação assertiva e produtiva aí, ao longo do tempo. Muito obrigado. Por favor, pessoal, quem mais tem uma pergunta para fazer aí? Eu acho que o André Maia está levantando a mão. Fica à vontade, André. Então, desculpa aí pelo atraso no início da história, mas peguei o final já importante. E acho que o professor comentou de uma maneira acho que muito positiva, né? De uma certa forma, querendo ou não, ao longo do tempo, quem determina os rumos do mercado é o consumidor. Naturalmente, a gente percebe uma camada da sociedade hoje mais preocupada com o veganismo, e também outros assuntos, também questão dos intolerantes, e assim vai. Então, não é uma questão da rotulagem que chama atenção, não só aqui como lá fora, que vai determinar os rumos do segmento, naturalmente, né? Então, acho que é muito importante a sua fala também, porque não quer dizer que a indústria não tem que se movimentar, que ela não tem que sair na frente para poder desenvolver novas receitas, menos calorias, isso, aquilo. Mas também não precisa também sair desesperadamente, olha, eu tenho que criar tudo novo porque o mercado acabou, imagino eu. Essa é a sua fala. Obrigado mais uma vez. Uma coisa que talvez eu não tenha mencionado é essa questão dos produtos, né, no mercado, né? Você tem uma demanda hoje, até a pesquisa que foi feita aí da Cabra Sorvete também com o pessoal da Informa, né? E é interessante que eu tinha até recortado isso, que mostra, assim, alguns segmentos vão aparecendo, né? Essa parte que você comentou ali do veganismo, né? Do sorvete plant-based e tal. E aí tem o de proteína, etc., mas ainda são nichos, né? E aí que é interessante, assim, essa discussão toda que se fez, né? O trabalho, eu acompanhei o trabalho da Rede Rotulagem lá, na época que o pessoal queria colocar advertência, etc., que nem no Chile, né? E aí se gastou uma energia, um tempo, um dinheiro nisso, né? Aí depois agora vem a questão da parte de tributação, e aí vai você ver o setor, e o setor público e o privado se degradando, gastando e passando os anos, né? E você em cima de coisas que não geram resultado de mudança de hábito. Né? Então, esse é um ponto que precisa colocar. Assim, nós podemos, a indústria pode, inclusive, contribuir para essa mudança de hábito, mas ela precisa ter um respaldo, porque não é ela que vai educar o cara a comer o sorvete com proteína, ou se quiser com frutas, etc., pode custar mais caro, ou funcional, porque vai produzir aquilo que vende, né? E não aquilo que seria o ideal. E nesse ponto que eu acho que precisa ter um encontro. Alguns países estão mais adiantados nas políticas. E há um tempo atrás, eu estudei bastante as políticas do setor de alimentos em outros países, né, inclusive na União Europeia. É uma questão muito mais de união, de consenso e de integração das políticas como um todo, coisa que não acontece no Brasil. Então, assim, a gente fica andando de lado aqui, enquanto outros países estão evoluindo. Na prática, isso representa, assim, não pode esquecer que não é só a produção sustentável, de alimentos saudáveis, sustentáveis, é também competitivos, né? A gente precisa ter a competitividade no país aqui diante do mundo como um todo. Então, é assim, como fazer isso, né? Como fazer isso? Como trabalhar de forma integrada? Uma tarefa bastante complexa aí, mas estamos dispostos a enfrentar, né? Como o Martin falou.
Muito interessado, que eu acho que é importante, assim, né? A cadeia produtiva, né, dos sorvetes é muito interessada, porque na prática, assim, interessa muito a indústria, principalmente a indústria de ingredientes, ela também mostrar esse lado positivo, né, das coisas que ela fornece, que sejam os aditivos, as substâncias, a whey protein, que seja qualquer tipo, né, ou os frutas e diversas apresentações, que são totalmente seguras, né, positivas, né, então eu acho que também isso, mostrar essa composição, mostrar esse background, né, essa foi a grande falha da indústria ao longo de décadas, e a tecnologia foi se desenvolvendo e não chegou a passar isso, a mostrar para o consumidor de que forma isso foi feito, né, sendo feito com autoridade regulatória aprovando, né, com estudo científico, não foi nada feito na galega, nada feito da forma como as pessoas querem passar para a população. Fala, Martin. Sabe qual é que eu fico imaginando, né, professor Raul e demais aí, nós precisamos iniciar esse caminho da desconstrução dessa narrativa do ultraprocessado, olhando para o sorvete. Aí eu pergunto para o senhor, na sua opinião, esse é um trabalho que deve ser feito em conjunto com outros setores que também estão com essa mesma dificuldade, né, que tem produtos também considerados ultraprocessados e que não são ultraprocessados, fazer em conjunto isso aí, por exemplo, dentro de uma BIA, que é uma associação brasileira de alimentos, ou se eu acho que nós devemos fazer um caminho solo para desconstruir essa narrativa? Então, acho que os dois, viu, Martin? Porque a Bia já vem fazendo bastante coisa, nesses últimos anos, né? E ela tem uma limitação. Eu acho que, assim, por exemplo, o tom de conversa, às vezes de produto, no caso dos sorvetes, né, eu acredito que tem nuances diferentes no caso da Bimap, por exemplo, da questão de massas alimentícias, de biscoito, até lá dentro mesmo é diferente o discurso, né? A massa, por exemplo, alimentícia é só o macarrão lá, bem lá, o de potinho lá, que é instantâneo, que é condenado, né? O resto eles salvaram, né? Na classificação. O macarrão, agora o biscoito é tudo, bolo são todos. Então você fala assim, bom, talvez o discurso, a composição do bolo é diferente até do biscoito, e do sorvete é diferente também, são questões e pontos, né? Que na verdade, assim, o exemplo, por exemplo, o sorvete é um produto de indulgência, praticamente, no país, né? Ele pode ser alimento, visto como alimento, sim, mas a comunicação é diferente de trabalhar isso com massa alimentícia, ou com refrigerante, que seja. Eu tenho argumentos que vão ser específicos, acredito, nessa construção da comunicação positiva, no caso do sorvete. É claro que algumas coisas são transversais, gerais, aí sim uma BIA pode ter interesse, né? Mas é bom ouvir isso aí do senhor, mas eu na minha opinião particular, eu acho que se nós fôssemos trabalhar de forma isolada o sorvete, eu acho que seria mais fácil de desconstruir essa narrativa. Porque eu acho que nós teríamos mais facilidade, porque dentro do pacote que eles apresentam ali dos produtos ultraprocessados, tem outros produtos ali que realmente são mais difíceis de convencer a mudança, de fazer a desconstrução. Eu acho que o sorvete teria mais facilidade. Sim. Então, não sei, ao meu ver, né, Roque, eu estou aqui divagando, né, estou pensando que a gente tem que achar uma porta, um caminho, tem que... Assim, esse assunto está se falando há bastante tempo já, e está na hora da gente dar o pontapé inicial para começar a desconstruir essa narrativa. Eu acho que é agora, eu acho que teria que ser hoje. A partir dessa live, nós vamos ter que montar uma estratégia, fazer um plano de ação, para a gente começar a fazer um movimento contrário dessa narrativa, para desconstruir isso. E o professor Raul já foi formalmente convidado lá no nosso encontro em São Paulo para fazer parte dessa história, né? E a gente gostaria que nós pudéssemos comemorar isso em algum momento, com reconhecimento público, né? E até dentro da Anvisa, né? Porque nós temos como... Eu acho que do jeito que o senhor tem argumentos aí, o senhor tem
informações, eu acho que vai ser muito fácil a gente conseguir provar que o sorvete não é um produto ultraprocessado. Então, eu não sou formado em coisa nenhuma, né, mas eu sou apaixonado pelo sorvete. E eu sei o que eu produzo. E esse produto não é ultraprocessado. Não tem nada a ver com a explicação que o senhor deu aí do que é um produto ultraprocessado. O que vocês acham disso, Roque? Ou demais? Eu acho que, em síntese, aí, o doutor Raul ele nos deu umas linhas gerais muito boas, né? Então, construir uma comunicação, tanto quando a gente constrói com o nosso consumidor, que seja via mídia ou via comunicação com os próprios colaboradores, né? Sem o confronto direto com esse pessoal que eu não sei o que é, que constrói essas narrativas, né? Não queria nominar eles, né? Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer utilizando a retaguarda de informação que a gente já tem, uma retaguarda sólida, uma retaguarda consistente, que é o que o doutor Raul está nos proporcionando, né? E, obviamente, se a gente puder, se a gente tiver a voz dentro de uma Anvisa, por um motivo qualquer, a gente pode usar essa retaguarda, se assim ele nos permitir, porque a gente já tem esse canal de comunicação e a gente vai ser ouvida em determinado momento em algum assunto específico, né? Sim. Então, eu acho que foi muito esclarecedor essa jornada abriu aí um pouco de comunicação, a gente vai ter que discutir isso internamente e contar com o apoio desse tamanho. Olha, isso é uma coisa particularmente muito importante para nós. Eu acho que é uma pauta muito boa, viu, Roque, para a gente, né, Cássia, você, a Aline também, os demais estão com a gente, o Douglas, que é o coordenador da nossa comissão de marketing aí, o Douglas Pavinato, acho que é uma pauta que deve começar a ser apresentada nas reuniões do nosso estratégico aí, faz parte do nosso projeto 50 em 10. Eu acho que é comunicação, viu, Cássia, e demais. É importante ressaltar que a comunicação sobre o tema ela já vem sendo feita, né? Inclusive contando aí com a colaboração do professor Raul. Não, sim, mas eu digo, talvez com um pouco mais de carga agora, com as ideias que surgiram hoje, eu estou dizendo. Né? Envolver os colaboradores, envolver os familiares, envolver os amigos, Nós temos que levar essa comunicação para o consumidor. Esse é o desafio. Isso aí. Não internamente. Internamente, nós estamos nivelando o conhecimento. A gente está fazendo um nivelamento de trazer o conhecimento para interno. Exato. O desafio é jogar para frente, né? Exato. Hoje foi esse o objetivo e eu acho que ele foi muito bem atingido, na medida em que... Quem é esse monstro? Esse monstro, o professor Raul aqui nos mostrou cronologicamente quem é e também apontou qual é essa repercussão. Embora ele esteja em alguns documentos oficiais do nosso governo, de outros governos, a maior repercussão mesmo é a de comunicação. E a comunicação que é feita aí em redes sociais, aquela que a gente não tem controle. Sim. Não é? Então, quais seriam as melhores estratégias de combate a essa comunicação equivocada? E até onde ela tem os efeitos? Isso a gente tem que ir sempre discutindo e amadurecendo, né? E é bom contar com as questões, o respaldo aí das respostas que o professor Raul já vem elaborando para todas essas questões mal colocadas, sem cientificidade, e aí a gente já tem esse norte, pelo menos. Agradecendo aí ao professor Raul novamente por Obrigado. trazer esse leque de forma... O crescimento do consumo do sorvete passa pela pessoa conhecer mais, né, o produto e outras ocasiões, etc. É interessante, até comentei, né, o trabalho que foi feito da BCS lá para o consumo de carne suína, um trabalho muito de formiguinha, muito bem feito e tal, e assim, porque a pessoa tinha um monte de preconceito sobre o produto, etc., né, e você vai esclarecendo, é um trabalho que eles fizeram, inclusive, com supermercadistas, né, e você vai fazendo isso de várias formas de comunicação,
e reposicionando o produto, né? Mostrando esse lado extremamente positivo que tem, que as pessoas às vezes esquecem, né? E começam de repente, querer consumir um pouco mais, né? E esse que acho que é o ponto aí para... É muito pouco consumo aqui no Brasil, né? Ainda muito pouco, para um país quente como esse. Mas, professor Raul, o professor acredita que tem gente deixando de tomar sorvete porque é ultraprocessado? Não, eu não acredito. Como eu mostrei para vocês, eu acho que assim, isso alguns anos atrás, eu fiz assim, não é predição, né? Mas eu falei, olha, eu duvido que alguém vai deixar de consumir esses produtos por causa que alguém fale que é ultraprocessado. Duvido. Por causa de conhecimento de mercado, né? De conhecimento dessa área, né? De anos de janela. Aí só fala, só que, isso eu já falo há muitos anos atrás, só que vinham vindo já, nos outros países, essa questão de políticas públicas, de defesa de políticas públicas, de coibir a atividade comercial das indústrias, entre elas a tributação. Tal qual. Aí que pega, eu falei assim, porque na verdade, assim, aí que pega o lobby do ativista, quer dizer, ele quer realmente fazer isso. Se vai mudar o hábito da população ou não, a pessoa vai deixar de engordar ou não, ficar obesa, não é a questão. Na cabeça deles vai, mas a prática não vai. É como eu mostrei aqui. Então, assim, a questão é que é o negócio da vida deles, né? É fazer isso, é lutar contra o sistema. Né? Então, o sistema, né? A Big Food, é o cara que é o grande capitalista, tá? É isso aí, essa ladainha aí não vai deixar de ter. O pessoal acha que eu que não tomei a pílula vermelha lá, eu sou um idiota. Então, como eu comentei anteriormente, eles que viram a luz, que sabem de tudo. Então, assim, mas eles têm uma influência muito grande hoje no governo. Tanto é que, assim, como é que o guia surgiu? Uma encomenda do Ministério da Saúde. Agora, dentro do Ministério da Saúde, tinha gente, e tem ainda, né, ultraprocessista. Então, você fala assim, por que ultraprocessista? É o cara que comunga essa mesma ladainha, essa mesma cartilha. Então, ele também, por que o guia está até hoje lá, o melhor guia do mundo, né? Que eu coloco sempre assim, é o melhor guia do mundo pelo qual ninguém no mundo seguia. Porque, assim, quem que segue esse guia? Assim, quem que segue? Eu acho que nem eles lá, entre eles, os familiares, os pais, ninguém, porque é só cozinhar em casa. Não usa nada do processado, não sei o que, o cara não toma cerveja, não toma um vinho, não come um salgadinho, não vai no casamento, leva a marmita. Então, assim, é complicado. Então, aí você fala assim, mas eles conseguiram. O guia está aí mais de 10 anos, fizeram uma festa lá, a hora que deu 10 anos, aniversário do guia. Aí você pega assim, vai lá em cima da tributação, vai ter reforma tributária, vamos entrar com o imposto seletivo. Aquela briga, aí não consegue, porque agora irresponsáveis conseguiram, a população vai continuar morrendo. Então é isso. Mas isso eu alertei há muitos anos atrás. Falei, olha, e só vai crescer esse tipo de pressão. Então tem um lado que também é o lado da associação, o lado da BIA, de tudo. Fala assim, peraí, meu, né? É tipo da política só para censurar a indústria, né? Ela não... E aí, quando você defende isso, parece que você está querendo que as pessoas continuem engordando, né? E ficando doentes. Essa é a complicação. Agora, de mercado, Brasil, você vai lá, que eu falo assim, vai lá agora, vai lá quem mora em São Paulo, vai lá na Vila Madalena, pra ver se o pessoal está preocupado com o ultraprocessado lá. No churrasquinho e tal. E você vai na periferia e você vai olhar que pode ser transgênico, pode ser ultraprocessado, pode ser o que for. E aí tem essa questão da população de baixa renda. Fator determinante para aquisição de um produto, especialmente alimento, que é a única coisa que cabe no orçamento desses indivíduos, é o fator custo, preço, né? Enfim, mas a gente, como entidade, tem trabalhado e ficado atento a todas essas movimentações dentro do governo, especialmente da reforma tributária, para deixar claro e não deixar expandir como alguns pretendem. O Eduardo Dalcin levantou a mão. Oi, boa tarde. Realmente agradecer a explanação do professor Raul e fazer uma pergunta que não é diretamente relacionada aos ultraprocessados, mas tem relação com esse cerceamento aí
que está tendo em relação aos alimentos. Sobre a nova normativa da Anvisa, que exige a colocação das lupas de alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado ou alto em sódio, né? Se a gente já consegue medir se realmente há um impacto do consumidor nessa nova normativa, se o consumidor, há dados para aferir se o consumidor ele realmente está olhando essa lupa, levando em consideração na hora de comprar ou não, se há alguma informação que a gente possa trabalhar. Assim, quando a dissertação minha de mestrado lá de marketing lá na FEA foi assim sobre rotulagem nutricional, né? Isso há muitos anos atrás, ninguém falava nisso, mas naquela época um tema que eu achava muito interessante e a conclusão que depois dentro da parte teórica, também conversando com os estudos de caso que eu fiz, né? Eu fiz caso foi Nestlé, Danone, acho que é Paulista, sobre iogurtes especificamente, e assim, a conclusão que se tira naquela época é que, assim, era simbólico, porque nem era obrigatório você ter a rotulagem nutricional, né? Mas a indústria punha porque era uma questão muito simbólica. O consumidor se sentia seguro de ter essa informação. E há décadas, há muito tempo que tem a informação que teria, né, no rótulo alto, tá, de muitos produtos. Você fala assim, o consumidor que consome o ovo de Páscoa, né? Ele não sabe que aquilo lá é alto em açúcar, que o chocolate é gorduroso. Isso, assim, é uma coisa intuitiva isso, né? Eu acho assim, será que lá vai fazer isso, vai fazer diferença, né? Na minha opinião, pouquíssimo do ponto de vista, assim, a mesma coisa de aumentar preço, né? Você fala assim, vou aumentar o preço da Coca-Cola. A Coca-Cola custa R$2 e custa R$10. A tubaína custa 4. A refrigerante aqui no interior. Então, você tem 5, aumentar do preço. Então, o cara ele vai migrar da Coca-Cola para a tubaína, porque ficou mais caro, ficou para R$11, 12? Talvez não. Tem uma questão de status também, quer dizer, o cara não vai deixar de consumir ovo de Páscoa, de consumir o salgadinho, de tomar um sorvete, etc. Só que com essa questão toda que você acaba fazendo, acaba encarecendo o produto. Esse é um ponto que eu acho que é nocivo para a indústria, né, porque aumenta os custos, você tem uns custos administrativos muito altos aí. E claro que aumentando o custo, talvez você possa até ter uma redução de consumo, né, mas em determinadas categorias. Mas que, no geral, isso afete uma categoria dizendo assim, isso aqui eu vou deixar de consumir, eu truco. A minha posição, sim, eu duvido, porque a pessoas não são idiotas, né? Esse é um ponto que eu acho importante. Essa rotulagem tem umas coisas assim muito engraçadas, né? Você pega a manteiga lá, tem alta em gordura saturada. A manteiga é manteiga, cara, sempre foi assim, né? Agora vai alguém falar assim que é alta em gordura saturada, aí você pega outra coisa também, assim, uns negócios você fala assim, para quem gosta de presunto cru, né? O presunto cru é feito com sal, tudo tá lá alto em sódio. Claro, quando eu põe na boca eu sei que tá cheio de sal, né? É salgado. Então, assim, eu deixo de consumir por causa disso? Eu não. Você acha que tinha alguma pessoa que não sabia disso, tal? Agora pode ter uma campanha, aí sim, né? Em cima, como já Chile e outros lugares, dizendo, olha, não consuma produto que tenha lupa, né? E se essa campanha tiver uma penetração, aí sim, pode realmente ter uma mudança de hábito no médio e longo prazo, não sei, mas mesmo assim eu acho que difícil, é muito difícil, né? O exemplo do cigarro é um pouco isso, né? O cigarro, Professor Raul, bota o pessoal morrendo lá, todo mundo fuma ainda. o medo que eu tenho é que faça uma campanha que não dá para mais comer picanha. Aí nós estamos ferrados. Aqui Pois os é. gaúchos vão estar ferrados. Imagina uma picanha que tem que ter um dedo no mínimo de gordura Sim. e não dá para cortar fora, porque é que nem o italiano cortar massa, viu? Então não pode cortar massa no meio e também não pode cortar a graxinha, a picanha fora. Nós estamos ferrados, temos que comer um pouco de gordura, sim, temos que... Quando eu estive aí no sul, mas eu gostava do pessoal fazer a costela lá, deixar de manhãzinha lá, ela... É isso aí. E aquela costela Costela também 12 bem horas. gordurosa, né? Também Costela 12 horas. não pode Isso. proibir. Não pode proibir. Então, assim, Mas, exatamente eu acho o hábito é esse, né? O hábito é desregrado nosso. Exato. Acho que ninguém é contra isso, a mudança de hábitos.
Mas se eu vendo picanha, né, enquanto as pessoas estiverem consumindo picanha, eu vendo picanha. Esse é o meu negócio, né? Então, Tá certo. não. Mas olha, gente, é 6h30, o assunto está muito bom, né, pessoal? Está muito legal mesmo. Quanta informação, quantas coisas boas. E tem mais gente levantando a mão. Vamos lá, José Ricardo. Muito bom ver o senhor aqui. Fique à vontade, por favor, faça a pergunta. Na realidade, não é uma pergunta, Márcio, é um elogio, tá? Queria parabenizar e abraço sorvete, porque o Raul é um eterno e incansável lutador contra esse tema de ultraprocessado. Esse elogio é por vocês terem escolhido a pessoa certa, porque ele conhece, nesses anos todos aí, de tal, brigando com essa turma toda, ele conhece os dois lados. Ele conhece tanto o lado da indústria como o lado do pessoal que é contra a indústria. Então, acho que vocês escolheram assertivamente o Raul, tá? É um cara que, enfim, há alguns anos já conheço ele, e ele tem o caminho das pedras, entendeu? E vai ajudar muito, mas muito mesmo a associação. E assim como sugestão, eu acho que alguém falou que fazer contato com outras associações, eu acho que é importante para ver o que eles fizeram e estão fazendo. E, obviamente, a Abraço Sorvete tomar o caminho dela. Eu faço parte de alguns subgrupos na BIA, né? E a BIA, já há alguns anos também, com a ajuda do Raul também, né? Já vem lutando, e às vezes para não queimar, assim, não repetir coisas que ainda podem ser feitas. Então, acho que as outras associações poderiam ser consultadas aí, Martin, você que tem contato com outros presidentes, né? Ver o que eles fizeram, estão fazendo, e o que a Abraço Sorvete pode absorver deles, e você, quer dizer, nós, né, temos um caminho próprio. Mas, parabéns por contar com o Raul. Só essa é a minha declaração. Obrigado aí. Um abraço. Muito obrigado pelo seu depoimento, José Ricardo. Muito Obrigado bom pela mesmo. presença. E outra coisa, eu quero lhe dizer, José Ricardo, nós já tivemos uma reunião com o presidente da BIA, me reforça o nome dele, Cássia, aqui. Bota volume, Cássia, bota. João João Dornelas. Dornelas. Nós já fizemos uma reunião com o doutor João Dornelas e o assunto não foi a pauta, tá? A pauta foi a gente se conhecer, estreitar nossas relações, mas no final da nossa reunião a gente falou, obviamente, dos alimentos ultraprocessados, né? Eu me lembro claramente que ele estava incomodado com isso também, e a gente combinou, então, que nós íamos seguir em algumas pautas em conjunto com eles lá, né? Por isso que falei antes da BIA, porque a gente está alinhado, sim, com a BIA, e estamos sempre buscando informações, e até quando eu sei que você faz parte lá também, José Ricardo, então, se puder colaborar conosco, seria um grande favor, um grande prazer, viu, receber essa sua colaboração também no que for necessário, para nós desconstruir, né? Desconstruir esse erro, né, que foi cometido contra o nosso produto aí, e a gente precisa fazer, sim, fazer um caminho urgente, iniciar essa caminhada, ou não é, eu acho que nem é iniciar, porque já existe uma caminhada, a BIA tem feito esse caminho, né? Mas, assim, eu acho que reforçar ou acelerar essa desconstrução dessa Nós narrativa. fizemos, viu, Martina, há anos atrás, um evento lá com a BIA, e lá na Fiesp, até foi evento, veio o pessoal da Food Drink Europe, que é a Confederação das Indústrias de Alimentos, né? Lá tem mais de 100 mil indústrias, grande parte também pequena, micro. E o tema foi ultraprocessado. Veio, né, os professores que são os críticos também aí da Libni, né, também muito crítico do ultraprocessado. E depois passaram alguns anos que o Food Drink Europe lançou o manifesto deles, né, inclusive com vários argumentos contra, etc. Então começou a ter agora, depois o pessoal acordou um pouco no mundo e falar, opa, peraí, isso aí está incomodando demais, né? Então assim, tem hoje uma onda vindo interessante para pegar, para surfar mesmo, como você falou. Agora, e não vamos ficar sozinhos, não somos nós, não é o Raul falando, né? A Abraço Sorvete, a BIA, a BIMAP, são outras associações, Brasil exterior, as comunidades científicas, né, que
não podem ficar caladas, elas têm que se manifestar, né? O cientista, né, o pesquisador cientista, tem um vício que às vezes ele conversar entre os pares, né? Produz, vai em congresso, tudo conversa sempre com os mesmos, né? Seus pares. E também precisa falar com a sociedade, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente sempre criticou, né? Precisa também, como você falou, não é um falando, são vários falando, né? E aí, vários falando a verdade, uma hora o que é fake cai por terra, né? Então, tá bem. Acho que vamos encerrar, né? Senão vai ficar muito longa a nossa live aí, para depois o pessoal, mesmo que depois eles podem olhar podem acelerar para conseguir assistir isso aí, a gravação, a representação. Mas eu agradeço novamente, professor Raul, e agradeço aos demais também que participaram desse momento aí. Prazer, Théo. Foi fantástico, muita informação, estou muito contente, muito satisfeito, e certamente nós vamos fazer um desdobramento dessas informações aí, com certeza, né, para a gente conseguir aprender um pouco mais, com mais calma, olhar mais, focar em alguns eu fiquei impressionado com algumas informações ali, e com mais calma em outro momento, vou fazer um contato com o nosso pessoal, para a gente marcar uma reunião de trabalho com o senhor aí, para a gente conseguir pensar dali algumas informações que a gente vai ter que começar a trabalhar. Perfeito. Muito obrigado a todos pela participação conosco aqui, pelas perguntas, e principalmente ao professor Raul, pela aula que o senhor deu aí para nós hoje em relação a esse assunto. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Boa noite.